Bom dia para todas e a todos que nos assistem aqui presencialmente no auditório do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e aqueles que nos assistem online pelo Zoom. Muita alegria, muita satisfação que dou início a este evento, a este seminário, 20 anos do Código Civil, aspectos controvertidos da sucessão legítima, evento que é coordenado pelo desembargador federal Mairan Maia, nosso eterno presidente, e que também foi diretor da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. É com muita honra que recebemos aqui a professora Rosa Maria Barreto Borrielli de Andrade Neri, muita honra, professora, que nos brindará com a conferência de abertura, e mais aqui à minha direita, a minha antiga colega de Procuradoria do Estado, a professora e doutora Maria Helena Braceni. Eu vou, antes de fazer a apresentação formal da professora Rosa, eu vou passar a palavra ao meu colega e querido amigo, desembargador federal Mairan Maia, que hoje está radiante pela festa de ontem à noite, quando o Palmeiras recebeu o troféu do campeão brasileiro 2022. Mairan? Muito obrigado, doutor Lino todo. Realmente esta é uma manhã bastante festiva, não somente pelo campeonato, mais um, né, do Palmeiras, como também pela realização desse curso aqui no âmbito da Escola de Magistrados. Eu cumprimento Vossa Excelência pela realização e pela condução tão ativa que tem exercido como diretor da Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, fazendo um trabalho diversificado com relação aos temas e procurando também voltar a nossa, digamos assim, ao nosso convívio presencial, já que durante esses 2 anos de pandemia ficamos privados da convivência pessoal. Eu agradeço a presença da professora Rosa Neri, que tão gentilmente aceitou o convite, não somente para participar desse curso, mas também para estar aqui presencialmente. A professora Rosa Neri, que é uma conhecida, digamos assim, estudiosa do direito civil, professora, aliás, a apresentação do Nino fará na sequência, mas eu não posso deixar de registrar a dedicação que a professora Neri tem ao estudo do direito civil, mas procurando sempre trazê-lo para a nossa realidade. Agradeço também a presença da minha colega da PUC, professora Maria Helena Braceni. Fomos contemporâneos de mestrado, chegamos a fazer disciplinas juntos. O primeiro dia deste evento está destinado à discussão da teoria geral do direito das sucessões, bem como aspectos de direito material, abordando, em razão da restrição de tempo que temos, principalmente as questões pertinentes à sucessão do cônjuge convivente, à sucessão de descendentes. Houve a necessidade de se fazer um corte, como já disse, em função do limite que temos, e se decidiu por enfatizar melhor essas 2 formas de sucessão, por serem as mais, digamos assim, tradicionais e usuais na nossa sociedade, bem como aquelas que têm uma maior repercussão tanto nas questões previdenciárias como também nas questões de natureza processual. O dia de amanhã está dedicado justamente para abordar essas questões instrumentais, na parte da manhã, os efeitos da sucessão no processo civil, e na parte da tarde, de uma forma bastante inovadora, teremos a análise das questões da sucessão envolvendo aspectos extrajudiciais, que são também de interesse de toda a nossa coletividade. Eu gostaria de agradecer a todos os professores que gentilmente aceitaram o convite para participar desse curso. Hoje participam ainda a professora Fernanda Pessanha do Amaral Gugel, professora do Mackenzie, também mestre e doutora na PUC, o professor Daniel Carnacchione,
que é juiz do Distrito Federal, professor, autor de obras, bastante conhecido, que também terá como debatedor o professor Gustavo Raical. Amanhã, o professor Nelson Neri, que terá como debatedor o nosso colega Eurico Maiolino. O doutor Eurico foi meu juiz auxiliar na presidência. E, na parte da tarde, o doutor Hércules Alexandre, que é também mestre e doutor em Direito Civil, titular do primeiro tabelionato de notas e protestos e também de registro de pessoas jurídicas no Distrito Federal, e o doutor Alexandre, que é titular, Alexandre Árcaro, que é titular do cartório de notas, do primeiro cartório de notas de Campinas, que irá também participar amanhã à tarde presencialmente. Eu agradeço e cumprimento a todos os nossos participantes, tanto aqueles que nos honram aqui com a sua presença. Destaco a presença aqui entre nós do doutor Ricardo Rezende, da professora Yasmine Maluf, que é professora e mestranda da PUC, e de alguns alunos da PUC de São Paulo, que nos brindam aqui com sua presença. Cumprimento a todos aqueles que nos escutam à distância. Essa também é uma facilidade, uma inovação, um aprendizado positivo decorrente da pandemia, que os cursos à distância permitem que aqueles que não podem estar em São Paulo dele participem, e a gente, então, democratiza um pouco mais o conhecimento das pessoas que vêm aqui tão gentilmente partilhar dos seus estudos e do seu conhecimento e experiência. Muitíssimo obrigado a todos pela presença. Eu devolvo, então, a palavra ao nosso presidente da Escola de Magistrados, desembargador Nino Couto. Obrigado, Maran. Eu vou fazer a apresentação da professora Rosa Neri. Aqui ela tem um currículo vasto e vou fazer aqui apenas uma síntese. A professora Rosa Maria Barreto Burriello de Andrade Neri, professora associada de Direito Civil e professora livre-docente nos programas de graduação e pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, instituição onde obteve os títulos de livre-docente, doutor e mestre. É advogada, parecerista e consultora jurídica da Banca de Advocacia NL Advogados, membro do Corpo de Árbitros da Câmara de Arbitragem e Mediação da Fiesp e da Câmara de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e foi procuradora de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo autora de inúmeras obras jurídicas e teve a especial gentileza de nos trazer aqui 2 exemplares do seu livro Sucessão de Bens no Brasil e no Exterior, um para ser sorteado entre os aqui presentes e outro para ser sorteado entre aqueles que nos assistem pelo Zoom. E ao final da palestra na manhã de hoje, nós faremos esse sorteio. Eu estou agradecendo, professora, uma vez mais, a sua gentil contribuição aqui com os trabalhos da escola, e que muito nos honra. Eu já lhe passo a palavra para a sua conferência. Muito obrigado, professor desembargador Nino Couto. É uma honra muito grande estar aqui presencialmente, aproveitando a companhia dos senhores, nesta manhã em que nos propomos a falar um pouco sobre direito de sucessões. É uma honra poder participar dos eventos da Escola de Magistrados que o senhor dirige nessa ocasião. E também saúdo o desembargador federal Maíra Maia, coordenador do curso, meu querido amigo, e também a minha querida colega, a professora doutora Maria Helena Braceiro. E falando da professora Braceiro, naturalmente sempre nos lembramos da professora Maria Helena Diniz, tão querida, professora titular da PUC de São Paulo, casa acadêmica da professora Maria, minha e da professora Maria Helena Braceiro. É uma alegria poder falarmos e gostaria de cumprimentar a todos também, na pessoa da professora Maria Helena Braceiro, que nos honram com presença, e também os que estão
à distância. Eu, quando conversei com o professor Mairan sobre o tema de início dessa nossa conversa, que vai perdurar durante 2 dias, na sequência dos temas que estão à disposição dos professores que irão dar aula no curso, eu quis marcar a palavra segurança. Então, eu pedi, professor Mairan, gostaria de falar do sistema jurídico de segurança na sucessão causa-mortes. Porque eu sempre compreendi, e isso é algo que me incomoda, talvez pela não reverência a essa circunstância, eu sempre entendi que nós que estudamos direito e fazemos faculdade de direito, somos advogados, consultores, promotores de justiça, juízes, ministros, advogados, desembargadores, nós não temos outra função a dar para a sociedade civil senão a de preservar a segurança das relações jurídicas. E preservar a segurança das relações jurídicas compreende também preservar a estrutura pessoal de cada um de nós e a nossa identidade pessoal e a identidade das coisas que nos pertencem. Nesse sentido, lembrando uma passagem que gosto de repetir, porque é muito expressiva, aquilo que Pontes de Miranda dizia, que o patrimônio é o conjunto das coisas sobre as quais o homem deita a sua sombra. Essa expressão tão linda de Pontes de Miranda nos remete à preocupação que o direito tem ou deve ter necessariamente com a pessoa e com as suas coisas, com seus bens, com seu patrimônio. Porque ser e ter são coisas, são temas coligados, juntos, que precisam andar em conjunto. E nós não temos outra coisa a fazer no mundo da sociedade civil senão preservar a segurança das relações. Então, o meu olhar hoje, nessa nossa conversa, é nos voltarmos para a circunstância atual desta palavra no contexto da vida social. Nós temos cumprido a nossa função de dar segurança às relações sociais no que pertine à transmissão de bens causa mortes? Esta é a pergunta com que eu provoco os senhores que nos ouvem para a discussão que naturalmente terá sequência nesses dias de estudo. A sociologia, a psicologia, a economia são ciências que nos ajudam, não há nenhuma dúvida, mas elas não nos bastam. Nós temos algo a mais para oferecer para a sociedade civil, que é a coercitividade. E falar numa casa de desembargadores federais, de juízes, de quem exerce o poder jurisdicional do Estado, é reafirmar a coercitividade do poder jurisdicional, é reafirmar a coercitividade do direito e de como nós estamos submetidos à legalidade. Daí começamos a ter as nossas dificuldades de análise e de conferência dos institutos que estão postos no Código Civil em face das circunstâncias sociais, socioeconômicas que nos provocam a meditar sobre estamos cumprindo a nossa função de dar segurança às relações sociais? Há 40 anos, o professor Orlando Gomes, num de seus estudos socio-jurídicos, ele fez algumas previsões que estão perfeitamente de acordo com a realidade do nosso tempo. Ele disse, vai acontecer que o direito civil imigre para o direito constitucional. Pode acontecer o ocaso da codificação. Haverá a modernização do direito de família. O giro da propriedade
seguirá para a empresa. Haverá crise da autonomia privada. A responsabilidade civil vai fazer uma transição para o contrato de seguro, o direito de seguro. E, pasmem, haverá a marginalidade do direito de sucessões. Estou repetindo frases tiradas de um artigo do professor Orlando Gomes, do começo dos anos 80. Então, isto que nós estamos vivenciando é um retrato do que previu um grande estudioso de direito civil que sabia e compreendia o sistema de direito civil e se preocupava com a situação do futuro. Dessas previsões dele, muitos nos interessam imediatamente para a nossa conversa de hoje. Uma seria o ocaso da codificação. Outra seria o giro da propriedade para a empresa. A marginalidade do direito de sucessões. Mas vamos começar pelo problema do direito constitucional, que garante a herança. Isso é um aspecto fundamental da estrutura do nosso Estado democrático de direito. A herança é algo que se garante como direito fundamental. E é justamente o direito de sucessões o veículo da estrutura sistêmica legal para permitir que a herança se transfira das pessoas na sequência do que diz a lei, sucessão ex lege, ou na sequência do que diz o testador, ex voluntate. Essa realidade que nós apreendemos desde logo pela leitura do artigo 5º da Constituição Federal, a herança é um direito fundamental, já nos coloca com uma interrogação e um alerta. Não podemos perder a oportunidade de... Eu queria um pouquinho de água. Eu tenho aqui. Não precisa. Esta realidade nos chama a atenção imediatamente. Então, existe um direito à sucessão. E o Código Civil diz que esse direito à sucessão para certos herdeiros há de ser garantido obrigatoriamente, que é o sistema da legítima. Mas Orlando Gomes nos chama a atenção. Haverá um ocaso da codificação. Então, o sistema de direito civil não está mais valendo? Ou ainda nós estamos respeitando o direito à legítima? Talvez não mais. Talvez não mais. Começam as dificuldades com o descompasso entre o direito de família e o direito de sucessões. Que descompasso é esse? O direito de família como que andando a jato. E o direito de sucessões de carroça, retrancado, com freio, muito contido nos institutos que cercam toda a cerimônia da transmissão da propriedade do falecido para seus herdeiros. E na nossa experiência de Brasil, esse giro da propriedade para a empresa com um detalhe novo, muito comum entre as pessoas que têm mais recursos, principalmente os que têm patrimônio empresarial. A formação de núcleos patrimoniais entregues a empresas que têm como sócios ou como empresários, as pessoas que são as herdeiras daquele cujo patrimônio foi destinado a uma empresa, a uma outra pessoa jurídica. Então, o giro da propriedade para a empresa é uma realidade entre nós, porque esses planejamentos sucessórios, outra coisa não são do que a confirmação exata do que nos
do que previu Orlando Gomes quando disse: haverá o giro da propriedade para a empresa. Ou seja, então, se nós tivéssemos que retomar a fala de Pontes de Miranda, de que o patrimônio são aqueles bens, o conjunto daqueles bens sobre os quais o homem deita sua sombra, nós teríamos que mudar essa expressão. Sobre os quais a empresa deita a sua sombra. E aí, mais um problema. Porque nem todos os herdeiros, aqueles qualificados como tais, como herdeiros necessários, às vezes participam do grupo empresarial que contém o patrimônio que seria de ser sucedido pelos herdeiros que a lei reconhece como tal. Nessa condição, nós temos um grande problema. Primeiro, a considerar que a interface do direito se dá com o direito empresarial, direito de sucessões, direito de obrigações e direito civil em geral, se dá com o direito empresarial e com a economia, justamente quando nós nos desafiamos a falar sobre circulação de riquezas. Como as riquezas circulam? O segredo é pequeno. Não tem muito segredo, melhor dizendo. Pela empresa, pelo contrato e pelo testamento. Assim circulam as riquezas. Não existe outra graça com que se possa lidar com a circulação de riquezas. Agora, pela empresa, com esse componente novo, de que a empresa hoje é a que recolhe o patrimônio de um grande número de pessoas abastadas. Pelo contrato, e vamos colocar como contrato para complicar a nossa dificuldade de apreensão dos problemas, o casamento. O casamento, nesse sentido, é um contrato. E a circulação de riquezas também se dá pelo casamento. E também com uma pitada de direito de sucessório por causa do casamento. Porque, vejam, hoje o cônjuge é herdeiro necessário. Sempre foi herdeiro legal. Mas não havia essa previsão no Código de 16, que existe hoje, no de 2002, de que o cônjuge é herdeiro necessário. E também o testamento, como forma também de circulação de riquezas. Esses três mecanismos que interessam à economia, ao direito empresarial e ao direito de sucessões especificamente também, estão reunidos, estão imbricados. Não é um qualquer dizer, é algo absolutamente fundamental para a vida civil. Como é que as riquezas circulam? Pela empresa, pelos contratos, também pelo casamento, pelas heranças e pelo testamento, que depende da vontade do testador. Então, falar de direito de sucessões é lançar um olho muito comprido para tudo que se passa na vida civil. É mexer com o patrimônio de famílias, de empresas, das pessoas, e é mexer com uma circulação de riqueza que mexe o mundo, que movimenta o mundo. Nós teríamos ainda mais pimenta para colocar nesse assunto, porque nós estamos submetidos a um sistema jurídico. É claro que os senhores me darão o direito de dizer que o Código Civil tem sido beliscado por leis esparsas que vão descodificando o sistema jurídico civil. Mas nós não estamos tão diferentes da Constituição Federal, rígida, que tem mais de 120 emendas no Brasil, em 20 anos, em 30 anos. Então, quer dizer, 20 anos de direito civil e apenas umas 100 leis novas que tenham mexido com a estrutura sistemática do direito civil, ainda não é tão grande estrago como talvez seja as 120 mais
emendas constitucionais no Brasil. Então, somem esses dois aspectos à palavra segurança. E os senhores verão que somos todos, que lidamos com o direito, pilotos de um avião em alto mar numa tormenta. Sacode e muito. E nós temos uma sensação de insegurança e não de segurança. Mas vamos complicar a nossa situação. Além de todas essas leis esparsas que afastam o sistema de suas estruturas, nós temos uma outra dificuldade, que é a questão do casamento. O casamento ninguém quer, mas são poucos os que deles se desvencilham. E mesmo os que não querem, vivem como se. E o nosso Supremo Tribunal Federal disse que é a mesma coisa, ser casado e viver em vida de união estável. E, quiçá, talvez seja a mesma coisa viver em concubinato. Em algumas situações eu até percebo essa parecência, principalmente para quem, como os senhores aqui na área do direito da Justiça Federal, lidam com a previdência social. Há muitos casos em que se reconhece parentesco para conceder pensões por vínculos de concubinato. Então, nós temos o casamento, a união estável e o concubinato, são três coisas diferentes que estão muito parecidas, porque a força da sociologia é imensa em cima da estrutura jurídica. Só que tem mais. Embora o Supremo Tribunal Federal não tenha dito é a mesma coisa ser cônjuge, herdeiro necessário e companheiro herdeiro necessário, o fato é que falta um tris para que isso venha a ser reconhecido como. E ser herdeiro necessário é uma posição jurídica de tal repercussão que coloca o tal em condição de diligenciar, prescrutar, sindicar a vida do seu antecessor, do seu marido, da sua esposa, ou do seu pai, ou da sua mãe, que estão, eventualmente, vivenciando contratos que possam prejudicá-lo no futuro. É uma posição jurídica muito curiosa, a do herdeiro. É uma expectativa que o coloca numa posição de atuação. Então, não é qualquer coisa para o direito civil alguém ser considerado herdeiro necessário. Então, a primeira coisa que eu me pergunto é: tem sentido o sistema jurídico legal da legítima no Brasil, nessa balbúrdia em que nós vivemos de insegurança quanto a exatamente o que é que pode criar para alguém a posição jurídica de herdeiro necessário? Mas o que falar, então? Nós estamos só começando os problemas, porque o que falar da questão da afetividade? Eu não sou absolutamente contra a filiação por afetividade, de maneira nenhuma. Acho que ela é um curativo de muitas mazelas. Mas, como todo remédio que se dá aos montes mata o paciente, nós estamos todos na UTI com relação a esse ponto. Porque, veja, pelo que eu entendi do Código Civil, quando diz há filhos de outra origem, e aí entregamos para o juiz um conceito legal determinado, indeterminado, ou uma cláusula geral, porque a afetividade nesse sentido seria uma cláusula geral, a provocar o juiz para ele dizer: complemento o que falta para reconhecer a legalidade desse vínculo. Então, a afetividade é um fenômeno de fato que se estabelece de maneira a fazer com que o juiz reconheça o passado de uma estrutura que se solidificou. Como que nós estamos fazendo? Nós estamos, pelo instrumento da certidão de nascimento feita, agora o Hércules vai me perdoar, de maneira muito esquisita, estou usando esquisito para evitar outros adjetivos.
a afetividade passou a ser um fato que se comprova por certidão. E certidão, os senhores sabem, faz prova legal. O juiz não pode dizer não aceito. Ninguém faz esse achego entre ter uma certidão emitida pelo registrador e o goela abaixo do juiz sobre o fato que a certidão estampa. Só que quando vem uma certidão de filiação por afetividade, eu mexo nessa circulação de riqueza de maneira absolutamente desesperadora. Porque nós trazemos para uma família e para um autor de herança um herdeiro que ele, às vezes, jamais supôs que existisse. E ele há de se questionar, mas afetividade de quem? Do meu filho? Mas eu nem conheço a pessoa, nem conheço esse meu neto afetivo. Afetivo do meu filho, mas não tem nada a ver comigo, eu nem sei, nem sabia que existia. Mas eis que chega no inventário uma certidão emitida. De que maneira? Alguém chegou e declarou que aquele filho nasceu por afetividade. Quando? Não se sabe. Mas está na lei, mas não é isso que está na lei, não é isso que o Código Civil diz. O Código Civil diz que a filiação pode se dar por outra causa, que não a civil, que não a adoção, que não a biológica. Essa outra causa, ela precisa ser comprovada. Precisa ser um juiz que diga a afetividade a justificar o reconhecimento. Mataram a lei do ECA. Mataram o ECA com relação à fila das adoções. Porque quem é que vai adotar se eu posso chegar com uma criança e dizer é meu filho afetivo? Mas nasceu ontem, que afetividade é essa que criou-se em 2 horas? Não é disso que se trata, mas não é isso que tem sido feito. Nesse ponto, fica aqui uma crítica grave ao Conselho Nacional de Justiça. Merece a crítica. Merece a crítica de quem olha a situação de insegurança que se cria. Para a rapidez dos relacionamentos, mas desde quando rapidez é prova de segurança? Para a facilidade com que as coisas possam acontecer no sistema da vida civil entre registradores e o público, mas isso não é uma brincadeira. Nós estamos lidando com o estado civil de uma pessoa, ser filho ou não ser filho. Não respeitamos a identidade genética de quem é registrado como filho afetivo e não respeitamos a herança de quem, às vezes, nem sabe que houve este fenômeno criador de um vínculo que opera um efeito dos mais fortes que o sistema de direito civil tem, que é a de herdeiro necessário, porque é filho, é neto, herdeiro necessário, em linha reta, eu não posso afastar por testamento. Então, entra em questionamento o sistema da legítima, que eu, pessoalmente, hoje, professora Maria Helena, professor Mairan, desembargador, todo. Eu, sinceramente, hoje acho que o sistema de legítima precisa acabar. Ficar, talvez, para quando há filhos menores ou pais muito idosos, não sei, alguma coisa nesse sistema. Porque não tem como conceber que nessa balbúrdia que se cria, nós tenhamos pessoas inventando saídas para contornar o que a lei diz. Porque o juiz, diante de uma certidão de nascimento, em que alguém é declarado filho, nem se consegue ver muito bem na certidão, muitas vezes, essas coisas. É filho. Claro que se o casamento for daqueles de 2 pessoas do mesmo sexo, nós intuiremos que ali existe meia mentira, ao menos, com relação à identidade genética da pessoa. Meia mentira. Porque como é que pode
não é? Alguma coisa aconteceu que criou-se uma certidão de nascimento, prova de estado civil, político e familiar que opera efeitos patrimoniais dos mais diversos e mais severos na vida patrimonial da sociedade civil. Mas vamos continuar. Tem o cônjuge supérstite, tem o companheiro supérstite, que também é considerado herdeiro. Agora, eu pergunto, o Supremo não respondeu. É a mesma coisa? Ser cônjuge e ser companheiro? Na hora de dizer é herdeiro necessário, não, essa matéria não foi devolvida. Não foi devolvida, e o que nós fazemos com o que não foi devolvido? Se é herdeiro, de qualidade é? Se disser que não é igual, quebramos a tal da isonomia, que é tal da isonomia, né? Se dissemos que é igual, isso não foi dito, não está na lei, ninguém falou. Então, que coisa é essa? Que coisa é essa que se passa com a posição jurídica do companheiro supérstite? É herdeiro? É herdeiro necessário? E sendo herdeiro necessário, opera-se a nulidade de um testamento feito que o tenha dispensado da herança, quando ela vai toda para outro herdeiro necessário ou para alguém que não seja herdeiro necessário, supondo o companheiro morto e testador que podia ter feito, como a lei o permitia, o testamento? Então, são situações muito difíceis de serem superadas. Muito difíceis de serem superadas. Essa condição nós não temos como resolver. E chamo a atenção dos senhores. O nosso tema hoje é segurança. Tudo que nós não temos é segurança. E tem mais uma crítica ao Conselho Nacional de Justiça, com todo respeito aos seus membros. O estatuto, o regimento interno do Conselho Nacional de Justiça traz uma palavra que sempre me assustou. No processo, na Constituição, no direito processual civil e agora no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça. É uma palavra, para mim, com um teor preocupante, que é a palavra vinculante. Vinculante é uma palavra assustadora. Os processualistas que me perdoem, mas depois dessa palavra nós não temos mais livros, porque não precisa ter livro para saber direito no Brasil, é só saber jurisprudência, não precisa saber doutrina, não precisa ler a lei, porque o que faz a lei é a decisão do juiz. A palavra precedente, ela está em todos os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. E eu não sei o que é precedente. Então também me sinto muito insegura com isso. Agora, outra coisa fundamental. Que mal a questão das decisões do Conselho Nacional de Justiça, quando determina o que os registradores podem ou não registrar, quando opera um efeito vinculante, porque o registrador não tem saída, ele tem que fazer, sob pena de uma questão grave de direito administrativo. Quando se cria a prova legal do Estado civil, do Estado individual, do Estado político. Não nos esqueçamos, é a certidão de nascimento que é a prova legal de que alguém é filho, de que alguém é neto, de que alguém é brasileiro, de que alguém é filho de estrangeiro, de que alguém nasceu no Brasil, de que alguém tem direito ao ius soli, de que alguém teve o seu registro feito no exterior, trazido para as conformações do direito registrário e do direito civil brasileiro, de que ele é herdeiro. Olha a formalidade que cerca essa matéria. E como nós fazemos? Nós não sabemos.
Porque chega, o juiz é obrigado a aceitar aquilo como sendo verdade. Eu pergunto aos senhores, o que faremos nós daqui a 25 anos quando nos chegar às mãos uma ação em que uma criança que tenha sido registrada nessas condições diga: Estado, me dê conta da minha identidade genética. Onde eu nasci? Sou filho de quem? Eu tenho uma doença, eu quero me tratar. Qual é a origem? Qual é a minha origem? Não temos resposta para isso, porque são coisinhas que vão sendo acomodadas a uma situação perigosa. E tudo isso influencia no direito de sucessões também. Então, eu acho que nós temos necessidade de mudanças. Eu proponho a revisão legal da legítima, a estabilidade e segurança para a combinação do sistema aberto de filiação, afetividade, com o sistema registrário. Não é possível as coisas continuarem como estão, que nós estamos criando situações que vão desaguar num problema gravíssimo futuro, se é que isso é considerado elemento importante para a segurança jurídica. Eu considero. Eu acho que a afetividade é uma constância que se constrói, não é um fato que se registra, porque não é possível isso, não é possível isso. A fixação de regras seguras com relação à posição de companheiro como sucessor, se é para ser, que o seja, que se defina, mas não pode ficar nesse espaço aberto. A fixação de regras seguras com relação à posição do companheiro em face do patrimônio da família. E também uma outra questão muito séria, que é dar definições precisas sobre os poderes que um cônjuge tem sobre o patrimônio do outro. Porque não é só a herança, não é só a comunhão de bens ou a separação de bens que pautam a vida da família e que vai ter repercussão na vida de sucessão. A questão relacionada com as outorgas maritais e uxórias, para que o outro cônjuge venda bens imóveis. Nós temos casos gravíssimos de pessoas que se declaram divorciadas, mas vivem em união estável, e, na verdade, elas dispõem de bens imóveis sem outorga do companheiro. Depois, quando as coisas chegam num momento de satisfação do credor com aquela alienação fiduciária, não vale. Não vale porque o outro, o companheiro que não era, passa a ser. E diz, eu não autorizei. Quer dizer, então nós vivemos uma piada em matéria de direito de família e de sucessões com relação à segurança jurídica. E não é a segurança só das relações de sucessão, mas também das relações obrigacionais e contratuais. Gravíssimas. Gravíssimas. Nós temos tido problemas gravíssimos nessa área. Uma outra questão respeita esse pequeno livro que eu trouxe de presente, ele não é meu, o desembargador Nino, é da minha filha. Como é dela, é meu também, pronto. Mas é do meu marido e da minha filha, do Nelson e da Maria Carolina Neri. É um tema relacionado com o patrimônio das famílias que estão fora do Brasil. Isso é um outro ponto de direito de sucessões gravíssimo para nós. Por quê? Porque a sucessão dos bens que estão no estrangeiro se faz de acordo com a lei onde eles se localizam. E as famílias abastadas brasileiras têm patrimônio no exterior. Às vezes nem tão abastados, mas têm patrimônio no exterior por causa dos vínculos de família, de origem portuguesa, italiana, europeia. Nós temos essa realidade no Brasil. Quantas famílias estão tendo dificuldade? Por quê? Porque muitas vezes, por razões até de pretensão, vamos dizer assim, de escolha dos filhos, os mais queridos, os menos queridos, se faz patrimônio no exterior, lá não existe o sistema da legítima, muitas vezes, e são beneficiados 2, 3 filhos em prejuízo de outros que não são contemplados naquela situação empresarial que está
posta em outro espaço no exterior. E nós não temos uma solução para isso, considerando essa questão da legítima. A pergunta que se põe: um filho não beneficiado com o patrimônio que está no exterior poderia questionar a equanimidade da divisão do patrimônio do Brasil porque se sente prejudicado na isonomia de herdeiro necessário em face de um irmão que ficou beneficiado lá fora? Então, são essas as questões que eu coloco para as considerações dos senhores e acho que nós devemos revisitar o direito de sucessões com mais vigor, o direito civil, porque todo mundo estuda a prova no processo, né? Mas prova é um assunto de direito civil, não é? Temos lá 20 artigos no Código Civil, na parte geral, 221 em seguida, não é? Até o 232, quando termina a parte geral, tudo sobre prova. E prova não é brincadeira, ela junge o juiz, ela obriga o juiz, a prova legal obriga o juiz. Essa circunstância precisa ser trazida para a nossa realidade, não é qualquer coisa, é algo muito importante, muito sério. É um sistema de segurança que tem sido desfeito por causa das nossas gracinhas. Com essas palavras, professor desembargador Nino, professor Mairan, professora Maria Helena, eu penso que eu trouxe para os senhores umas preocupações, elas não são soluções. Eu vim aqui só para confundir mesmo. Eu vim aqui só para despertar nos senhores a curiosidade de repensar temas que são tão importantes. E nós temos livros maravilhosos de direito de sucessões. O Brasil tem uma estrutura maravilhosa, recebida do direito português. Nós temos uma estrutura muito interessante, mas que, me parece, ela precisa ser revisitada, porque nós vamos ter, já temos tido, mas vamos ter muitos mais problemas por causa da insegurança na sucessão causa-mortes. E dessa maneira, eu agradeço a honraria de ter podido lhes falar e devolvo a palavra ao eminente desembargador Nino Toldo. Muito obrigado, professora Rosa Neri. Eu quero, antes de mais nada, me desculpar que ao pegar o livro, eu não sei por cargas, eu associei e não li os autores. Foi automático. O livro é do professor Nelson Neri Júnior e da professora Maria Carolina Neri, mas é da família Neri. Então, por isso acho que a associação foi imediata. Foi legítima também. Então, mas eu quero agradecer a sua conferência. Eu estava aqui, fui fazer minhas anotações, porque eu quando comecei logo sair da faculdade, a gente trabalha com de tudo um pouco. Eu trabalhava num escritório que era, hoje se diria, o escritório boutique, né? O escritório pequeno, mas que trata de coisas. E trabalhei naquela época com direito das sucessões. Lembro até um caso que, quando a sucessão começou, eu estava no primeiro ano da escola. E eu, já como advogado, atuei nesse caso, a sucessão demorada. E era de filho, era um filho... Como é que chama? O espuro, que era de fruto dos dois eram casados, os dois eram casados e gerou esse filho, e aí o escritório o representava. Era o Código de 16, né? E era eu me lembro no caso, era um patrimônio vasto, que tinha uma coisa bem... Adulterino a mátria e a pátria. Assim isso, era uma coisa... Mas, enfim, e fui anotando aqui e quantas... Eu vejo assim, eu tenho participado de vários cursos aqui e falo, meu Deus, como eu sou ignorante, viu, Ricardo? Quantas coisas a gente tem que estudar e quantas coisas mudaram que a gente não mas é muito, muito, muito bom ouvi-la. E a senhora fala da segurança jurídica. Nós fomos fazer acho que precisamos fazer aqui um curso sobre a insegurança jurídica. A gente ficaria aqui horas e horas falando,
porque essa é a sensação que temos tido no país nos últimos tempos, em todas as áreas. Em todas as áreas do conhecimento jurídico, há uma insegurança. Eu falei das críticas ao CNJ. Eu fui, como o Ricardo Nascimento aqui presente, nós fomos presidente da associação de classe também. Quantas coisas a gente teve que... quantas críticas também podemos fazer, né? Há elogios também, sem dúvida, mas há muitas críticas, porque decisões, às vezes, com a boa intenção, mas geram mais insegurança. Aí vem aquele ditado, né? De boas intenções, o inferno está cheio. De bem intencionados, o inferno está cheio. Mas, enfim, são temas profundos de reflexão, e eu, para essas reflexões, já vou passar aqui a palavra à minha querida colega de procuradoria, que eu não via há bastante tempo. E até essa telefone do Antônio Roberto, eu almocei com ele outro dia, também não via há bastante tempo. Aqui a nossa professora Maria Helena Braceiro, professora assistente doutora da PUC de São Paulo, instituição onde ela obteve os títulos de doutora e mestre em Direito Civil, é coordenadora acadêmica do COGEA e da PUC, é procuradora do Estado, trabalhamos juntos lá, aposentada, advogada e consultora jurídica, é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. Então, agora eu passo a doutora Maria Helena, a professora Maria Helena, a palavra para esse desafio, que é fazer algumas reflexões sobre essas provocações intelectuais feitas pela professora Rosa Neri. Professora Maria Helena, com a palavra. Bom dia a todas e a todos, os que nos assistem presencialmente, os que nos assistem pela via remota. Eu não preciso dizer da honra de poder participar deste evento, organizado aqui pela EMAG. Gostaria inicialmente de cumprimentar a EMAG, agradecer o convite formulado na pessoa do Dr. Nildo Todo, que também, Nildo Todo, que reencontro aqui neste evento, uma grande alegria, desembargador, Nino Todo. Eu gostaria de agradecer também o convite feito também pelo coordenador deste curso, professor doutor Mairan Maia, desembargador federal, também com quem estudei, né, no mestrado, fizemos matéria juntos também, com outro colega nosso que não vejo há muito tempo, que é o doutor desembargador Macário também, não vejo, enfim, são colegas meus que a reflexão era uma constante no mestrado da PUC, ali estamos até hoje, a professora Rosa, a professora Mairan e eu, né, eu bem mais timidamente assistindo a brilhante carreira desses dois ícones que, para mim, tenho grande admiração, e eu queria também cumprimentar a professora doutora Rosa Neri, né, desembargadora do Tribunal de Justiça aposentada, que hoje nos brindou com uma lúcida, emblemática e brilhante palestra, colocando pontos importantes sobre a sucessão, sobre questões que envolvem a família, a afetividade, questões registrárias, a questão da empresa, questão dos contratos, ela faz esse giro, como ela mesma diz, nesses pontos que são cruciais para se entender hoje esse dia das sucessões, que já foi, né, a questão da legalidade estrita para as sucessões, né, professora Rosa, já foi bem delineada, mas hoje, como essa família, né, evolui de uma forma muito mais rápida, como ela bem ponderou, do que o próprio direito à sucessão, que vai a reboque, né, os direitos vão a reboque dessa família que socialmente se amplia, e que tem reflexos não só sucessórios, mas da previdência, um Estado que alberga, né, quanto mais se amplia a família, mais o Estado arca também com as questões previdenciárias, né, quem é a família hoje, né? Então, são temas que nós temos que sempre refletir. E gostaria de cumprimentar a EMAG pela iniciativa desse curso, né, de 20 anos, né, do Código Civil, aspectos controvertidos da sucessão legítima. É um tema importante, queria cumprimentar os presentes aqui, os desembargadores presentes, juízes, colegas, todos eles aqui refletindo. Professora Rosa, eu cumprimento sua palestra e já trazendo uma frase que me marcou
né, neste encontro, nessa manhã, né, que a afetividade é a constância que se constrói, não é fato que se registra. Então, eu começo a minha pequena intervenção, né, falando sobre essa questão, né, e a ligação, a conexão do patrimônio e o afeto, né, hoje intimamente ligados, não há como dissociar. Então, justamente, a sua colocação resume todos os nossos problemas que enfrentamos, né? Que o afeto é construído, não é algo que se registra. E como este afeto, tanto na questão do cônjuge, no companheiro, do reconhecimento da filiação socioafetiva, quanto ela influencia em vários pontos do direito, notadamente nos que nos reúne hoje aqui, no direito sucessório, né? Entre o patrimônio e o afeto, né? A família é questão de ordem pública. Família que, na atualidade, passa a ter como objetivo a realização das pessoas humanas. Por isso que o afeto é importante, né? E são válidas as manifestações que projetam a autonomia da vontade nas escolhas familiares. Então, há que se investigar aqui na questão da familiar o que é objeto de negociação e o que não é objeto de negociação, principalmente na questão sucessória. Será que o contrato, né, que em Portugal é permitida a sucessão contratual, será que ele pode ser um veículo para ser condutor de manifestações que tenham eficácia causa-mortes? Será que o contrato, um pacto antinupcial, pode ser um veículo para proporcionar a transmissão sucessória, né? É uma questão que se coloca hoje na esteira do que a professora falou, nessa questão, para fugir essa questão do cônjuge, não vai ser objeto de análise, né, neste encontro, mas já adiantando que o que causou uma crise, vamos dizer assim, quando eu analisei na minha tese de doutorado a questão do cônjuge sobrevivente, as questões dos aspectos sucessórios, foi justamente o ponto, né? Trazer alguém que não é da linha sucessória conhecida, né? Alguém que vem, que não é parente, mas trazer para a condição não só de herdeiro legítimo e concorrencial, mas também trazer para a posição de herdeiro necessário, fazendo a jus à legítima, ao lado dos ascendentes, ao lado dos descendentes. Isso trouxe uma crise, né? Veio muito na questão da afetividade, de colocar o cônjuge e também o companheiro, agora pela repercussão geral 809, recente do Supremo Tribunal Federal, colocando na ordem de vocação hereditária, mas não guindando a condição de herdeiro necessário, trazendo uma confusão ainda jurídica, embora por questões lógicas deveria também ser herdeiro necessário, uma vez que se coloca a condição do herdeiro legítimo da mesma igualdade do cônjuge, então por que não herdeiro necessário? Mas não enfrentou o Supremo essa questão. Ele se retrotraiu, ele disse, não é aqui que eu vou discutir isso, não é nessa repercussão geral, não foi objeto de repercussão geral. A par dessas inseguranças que trazem processuais, materiais, e que nos trazem as reflexões, nós temos uma tendência que se encontra muito para fugir, como a professora notou, planejamento sucessório, para fugir, vamos dizer assim, a palavra é essa, fugir, escapar, afastar, mas eu não quero o cônjuge aqui, eu não quero reconhecer o filho socioafetivo, ele não é meu neto, porque meu filho reconheceu, mas ele não é meu neto. Então, essas questões, o que as pessoas tendem a fazer, né? O que elas tendem a fazer para ter ali uma válvula de escape? Elas tendem a construir situações, muitas vezes, à margem da lei, muitas vezes, trazendo, uns dolarizam o patrimônio, outros levam para países onde não podem ser rastreados ou não têm legítima para restringir o direito sucessório, né, a liberdade de testar. Então, há questões que estão fora da lei, outra dentro da lei, mas questões como, por exemplo, o que surge agora, professor, eu gostaria de ouvir a sua opinião, dentro do que Vossa Excelência trouxe aqui à baila, a questão dessa tendência à contratualização do direito sucessório. Embora, pelo 426, eu também concordo que não pode se trazer herança por contrato, né? Não se pode, num pacto antinupcial, regular herança, né? Mas há uma tendência, né, a dizer que até o repúdio, a renúncia, como em Portugal, no regime de separação de bens, os cônjuges podem, né, nessa alteração do artigo 1700, lá, pela Lei 48 de 2018, tender à questão da
renúncia recíproca dos cônjuges no pacto antinupcial. O pacto é um contrato, que regula a questão de regimes, né, acessório, né, depende do casamento, mas ele regula o regime matrimonial aqui para nós no Brasil. Mas ele é um contrato condicional, mas é um contrato, e que não é, na minha opinião, apto a dispor de questões sucessórias. Ele tem eficácia inter vivos, na minha opinião, ele seria extinto com a extinção do casamento, no caso, a morte. Né? Então, como explicar hoje essa tendência da contratualização e até a questão de renúncia do próprio direito concorrencial? Mas eu não estou renunciando à herança no pacto, eu estou renunciando ao direito concorrencial, que não é um direito à herança, é um direito de herança, é um direito à sucessão que não está na herança. É o direito concorrencial do cônjuge, que mais tarde vão falar aqui, e do companheiro concorrencialmente concorrer com descendentes, a depender do regime de bens, ou com ascendentes, independentemente do regime de bens. É possível, professora Rosa, na sua visão, haver essa renúncia ou à herança no próprio pacto, como alguns dizem, ou até ao direito concorrencial, dizendo que ele não pertence à herança, é um direito sucessório de herança, fundamental também, mas de herança que dá autonomia para que as pessoas possam realizar ali contratualmente esse repúdio. Então, são questões que nos colocam justamente porque houve aí, na evolução da família, né, nos princípios da socialização, na questão dos pilares, né, que vão se desenvolvendo a família, onde o direito sucessório é obrigado a dar respostas. Mas será que essas respostas podem surgir de lege lata? Ou elas terão que ser com leis diferentes? Será que o nosso sistema sucessório permite renúncia ao direito concorrencial num pacto antinupcial, ou permite a renúncia à própria herança num pacto antinupcial, ou seja, renunciar àquilo que não se tem, na minha opinião, né, porque só se tem com o evento morte condicional, a morte que transmite a herança no Brasil, né, do direito do Roy de Sezine. Como admitir essa renúncia num pacto antinupcial? Essa tendência da contratualização, não só nós vemos nos pactos, mas também em outras questões empresariais, holdings se formam, enfim, há uma tendência, né, inclusive, para contornar essas inseguranças trazidas para o bem e para o mal, né? Muitas vezes, logicamente, nós somos adeptas dessa questão de que a família ela deva ser, sim, uma família plural, ela deva ser, sim, uma família que retrate as mudanças sociais vividas. Mas como conciliar essas mudanças sociais com o regime sucessório vigente? Então, eu gostaria de ouvi-la a respeito dessa tendência de contratualização, que eu não concordo hoje de lege lata, mas gostaria de ouvir a sua opinião, professora Rosa, e, mais uma vez, cumprimentá-la pela brilhante, lúcida palestra proferida nesta manhã, nos brindando aí com a sua lucidez, né, em termos sucessórios. Muito obrigada, gostaria de agradecer mais uma vez a todos e devolvo a palavra para a presidência desta mesa, para que a professora Rosa, que nós possamos refletir esses pontos aqui nesta manhã. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Doutora Rosa. Muito obrigada, professora Maria Helena, pela provocação. Eu me recordo de ter lido, certa vez, um livro que foi a tese de doutorado, de cátedra do professor Washington de Barros Monteiro, que foi o livro que gerou o primeiro volume do curso, que foi tão afamado. Todos nós, os mais velhos pelo menos, estudamos nos livros do professor Washington de Barros Monteiro. E lá pelas tantas, quando ele dá exemplo do que seria um contrato nulo por objeto ilícito, ele diz o contrato de casamento. Esse é o exemplo. Contrato de casamento nos anos 60, quando o professor Washington de Barros Monteiro escreveu sua tese de cátedra na USP, São Paulo.
O exemplo era contrato de casamento tem objeto ilícito. Se nós chegarmos hoje ao nosso tempo com a análise do que está se passando no meio socioeconômico brasileiro, na experiência da vida das pessoas, nós veremos que as pessoas estão optando por não se casar, não celebram o casamento, que implica comunhão de vida, mas fazem um negócio que tem por objeto a vida comum. Há de se questionar sobre se esse contrato de casamento, sem ser aquele que o sistema considerou produtor dos efeitos que nós vemos em direito de família e de sucessões, há de se questionar se ele opera esse mesmo efeito. Então, eu sempre me questionei sobre união estável, respeitá-la como tal, perfeito. Agora, quando nós escrevemos o que é que nós queremos deste convívio, nós estamos pondo em prática um sistema de contratual que me parece colocar em dúvida a licitude do objeto negociado. Por quê? Porque ali você pode criar uma situação de desigualdade, de opressão, de subjugação pelo contrato. Então, de fato, a ilicitude do objeto é de se considerar. Falar isso agora, em 2022, para uma plateia do Brasil, deve soar como algo de uma velharia assustadora. Mas há momentos que nós devemos refletir sobre essas questões. Será que em 60 anos o que era considerado ilícito passou a ser lícito e mais conveniente, mais próprio e mais constante na nossa experiência pessoal? Por que não o casamento? Porque antes o casamento era amarrado, não podia divorciar, depois podia uma vez só, depois podia tantas vezes quantas, e hoje você pode casar e divorciar tantas quantas vezes se der conveniência para a pessoa. Então, por que não casar? Por que fazer o contrato? Há algo aí para se considerar? Entre as pessoas, eu já fiz essas enquetes, porque eu pergunto. Entre as pessoas mais pobres, elas não se casam porque elas acham que o casamento é muito caro. Esse é o motivo que eu sempre vi respondido. E entre as pessoas mais ricas, há a sensação de que isso vai mexer no patrimônio pessoal, misturar patrimônios, coisas que não se quer, ou então mexer com sucessão. Essas são as duas causas. Só que essas pessoas, com esses traços, vamos dizer assim, egoístas, têm filhos que são netos dos seus pais e, por consequência, criam situações que vão gerar no não egoísmo necessariamente. Não é? Então, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque as coisas vão acontecer. Então, o que eu diria com relação ao pacto antinupcial ou ao contrato de união estável que versa também sobre matéria sucessória? Eu, na minha opinião, considero o contrato com causa ilícita, um objeto ilícito. Para mim, é nulo. É de se reconhecer como nulo um contrato assim. Se o sistema aceitar isso, ele estará fazendo uma curva preocupante na lógica do sistema. A mim me parece mais correto, mais honesto, mais sistemático, mais próprio da verdade, não só fazer o testamento, como tirar a legítima. É melhor tirar. Eu considero hoje a legítima o apêndice do nosso corpo. Só serve para inflamar. Não tem nenhuma outra função. É defunto, né? Porque a palavra defunto, ela é engraçada, é o que perdeu a função, defunto, né? Então, eu acho o sistema da legítima, o instituto da legítima, um sistema defunto.
porque ele não tem mais a função que tinha antes, que era garantir a patrimonialidade da família. Não é à toa que as palavrinhas patrimônio e matrimônio têm parentesco. Olha, patrimônio, matrimônio. A ideia da casa, da estrutura, da sobrevivência da família é a causa de ser do casamento. Não tem outra função. Agora, quando eu digo, eu não quero que você tasque no que é meu. Os teus filhos não são seus. Os meus não são seus. Você não é meu herdeiro. Você está... É um pacto que não é o pacto do casamento. É um pacto de pensionato. Quer dizer, você usa esse quarto, tem diária completa. Não é... Isso é contrato de hotelaria. Não é contrato de hospedagem. É contrato de hospedagem. Não se fala de comunhão de vida. Por isso o sistema do patrimônio familiar. Quer dizer, você pode escolher casa em comunhão de bens, não casa em comunhão de bens, blá, blá, blá. Onde que a coisa pega? É na herança, que o infeliz é herdeiro. E pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal, o infeliz companheiro ou companheira também é herdeiro. Entre as pessoas mais simples, você vai dizer, ele será beneficiário da Previdência. Como quem paga a conta somos nós, de todas essas novidades, a gente nem reclama muito mais, cansamos. Agora, quando quem paga a conta é o patrimônio do companheiro rico que não quer dividir com a moça pobre, aí inventam coisas. Tem agora uma coisa chamada namoro qualificado. Porque eu não sei o que é o namoro desqualificado. Porque se eu descobrir, eu vou saber o que é o qualificado. Agora, o que é o namoro desqualificado? Porque eu não sei. Eu penso que o namoro desqualificado seria algo que não daria ensejo à união estável. Agora, o qualificado também não dá. Então que coisa é essa? É o que é estar junto? O que é isso? Que grupo é esse de duas pessoas que não estão querendo construir família? Então, são coisas muito curiosas. A modernidade, ela sempre nos coloca com uma ponta de faca no pescoço, porque ser moderno custa muito caro. Eu sou já antiga, para não correr o risco de ser incoerente, porque essa modernidade me enlouquece. Então, no meu modo de ver, professora, eu acho mais fácil o sistema acomodar-se pela não legítima, reservando só para as crianças, para os filhos pequenos ou incapazes, e para os pais muito velhos, que não precisa nem ser metade, pode ser 10%, e retira isso do nosso sistema, porque não vai dar certo essa brincadeira. Nós vamos ter problemas mais graves. E tem que rever a autorização para o cônjuge, o companheiro, dar outorga marital ou uxória em caso de venda de patrimônio. Isso tem que ser reduzido apenas ao bem de família, na minha maneira de ver. Porque senão não se tem mais empresa, não se tem mais negócio, não tem mais circulação de riqueza. Esse é um pensamento um tanto quanto retrógrado, mas é o que me combina com segurança, porque modernidade não combina com segurança. Obrigado, professor. Eu estou aqui pensando também, sou antigo. Então, Mairã, gostaria de fazer alguma observação? Sim, eu gostaria de aproveitar a presença da professora Rosa para colocar duas questões. O senhor maltrata muito os seus alunos, com perguntas. O senhor não me maltrate, por favor. Não é verdade. Tem alguns alunos aqui que podem provar que não é verdade. Uma inconfidência, não só os alunos. Iniciando a partir da pergunta feita pela professora Maria Helena Braceiro, eu só lembraria que as regras de sucessão são normas de ordem pública também, né? Elas não podem ser afastadas a bel prazer de quem quer que seja. E, na verdade, quando você diz, eu não estou renunciando à herança, estou renunciando à expectativa de concorrer, isso para mim nada mais é do que uma falácia para tentar fraudar a lei. Com todo respeito a quem pensa assim. Existe até o Instituto da Fraude à Lei, que gera a nulidade absoluta disso. O que me causa espécie é que eu já vi escritura pública
pacto antinupcial público em que o tabelião insere uma cláusula dessa e ele sabe que a cláusula é nula. Agora, quem vai resolver o problema depois vai ser o juiz do inventário, quando ela for apresentada, que ele vai dizer, meu amigo, se a lei não mudar, você perdeu o seu tempo. Né? É um artifício que não guarda conformidade com as disposições legais. Essa é apenas uma observação aqui que eu queria fazer. Não é judicializado, então vale entre eles. Mas não existe, não existe isso. Então, mais cedo ou mais tarde, alguém vai entrar com uma ação. Na hora que perceber o quanto abriu mão, vai entrar com uma ação própria, vai requerer simplesmente a abertura do inventário. E o juiz do inventário é universal aqui no Brasil, com relação ao patrimônio, com relação à definição de herdeiros, com relação à distribuição do patrimônio e aos quinhões destinados a cada um. Né? A única forma, atualmente, se você não quer beneficiar o cônjuge ou companheiro, é fazer uso do testamento, dispondo dos 50% que a lei lhe assegura. Agora, eu queria aproveitar aqui a presença da professora Rosa e fazer uma indagação relativa às questões de fatos e ao afeto. União estável é fato. O reconhecimento de filiação socioafetiva também é fato, ao qual se agrega também o afeto. Não que o afeto também não esteja presente na filiação biológica, na filiação na qual se utiliza os meios as técnicas de reprodução humana assistida, ou que o afeto também não esteja presente no casamento. Se fala em socioafetividade como se a afetividade também não estivesse presente nas relações conjugais que são representadas por um ato jurídico. E aí eu pergunto à professora Rosa se não se estaria procurando minorar a fluidez dessas situações de fato e do afeto por meio, digamos assim, da possibilidade de se registrar o fato e o afeto de modo a se tender a equiparar a fluidez do fato e do afeto à segurança do ato jurídico, decorrente, por exemplo, da certidão de nascimento biológico ou da certidão que retrata o casamento. E aí eu faço mais um outro vínculo, já que a professora Rosa mencionou a prova. É que, em boa parte das causas em que se pretende provar de fato, seja a união estável, a filiação socioafetiva, e agora a gente acrescenta ainda uma pimenta a mais, usando o tempero que a senhora mencionou, a filiação socioafetiva pós-mortem e a união estável pós-mortem, em que aquele que queria ser pai ou mãe nunca disse, e agora vai ser obrigado a ser considerado postumamente pai ou mãe, e aquele que nunca quis reconhecer uma sociedade de fato, agora é obrigado a ter essa sociedade de fato reconhecida postumamente. E nessas ações, o que se tem verificado muito é a utilização de fotos, de declarações publicadas em redes sociais para fins de provar uma relação de conjugalidade ou uma relação de paternidade ou de maternidade. E nós sabemos que, em muitos casos, há uma distância considerável entre a realidade e aquilo que as redes sociais divulgam ou publicizam. Então, como é que a professora pensa em relação a essas duas questões? Muito bem, professor Mairan. Evidentemente, eu vejo com muito bons olhos o artigo de lei no Código Civil que disse que a filiação se dá de forma civil, biológica ou por outra causa. Eu acredito, assim, sinceramente, que existem casos, evidentemente, de filiação por afetividade, e isto é um fato
brasileiro, da nossa experiência, da nossa socialidade. Não há quem aqui não tenha conhecimento de alguém histórico. Não foi filho socioafetivo da princesa egípcia. Exatamente. E a nossa experiência histórica no Brasil é dessa realidade. Então, eu não vejo, vamos dizer assim, eu não faço nenhuma censura ao Código Civil com relação a esse ponto. Eu acho bom. Mas eu considero, veja, o Código Civil, ele eu chamo de um sistema semiaberto de normas. Ele pulsa de acordo com as mudanças sociais. Ele não é rígido quanto era o Código Civil passado. Eu cheguei a ver, como promotora de justiça que fui durante muito tempo, certidão de nascimento em que aparecia o nome da criança, não tinha nome de pai, nem de mãe, nem de avô, nem de avó. Por quê? Porque a criança era adulterino, a mátria e a pátria. E na época não se permitia o registro de nascimento de uma criança que tivesse pais, que fosse fruto do casamento, da geração adulterina. Então, isso mudou. E mudou para bem, não há que se negar, porque, afinal das contas, a criança tem direito à sua identidade. Agora, bem porque ela tem direito à sua identidade e bem porque a certidão de nascimento retrata a verdade das coisas, é que eu acho que o registro de uma filiação por afetividade tem que ser feito sob o crivo da decisão judicial. Ainda que seja um processo rápido, ainda que seja um procedimento, mas isso é uma ordem judicial que tem que vir. Não é o sujeito encostar o umbigo no balcão do registrador civil e dizer, sabe aquele ali? É meu filho, mas nasceu quando? Não sei. E quem é o pai e a mãe? Também não interessa. Eu quero registrá-lo em meu nome. Não é possível uma coisa dessa. A mim me parece que não é possível. Mas existem critérios, que não é assim com essa facilidade que se faz o registro. Mas estão sendo feitos registros de criancinhas pequeninas. Como é que você pode ter a filiação de alguém por afetividade com 2 meses de idade, de nascimento? Não é possível isso. Ou é um fato que se constrói e se registra porque o juiz mandou, ou nós estamos trabalhando a sistematização da adoção à brasileira. É isso que nós fizemos. O sujeito pega uma criança, vai ao cartório e diz, meu filho. É biológico, não, por afetividade. Registra. A mim me parece que a lei nenhuma autoriza o registrador a fazer isso. Ainda que a ordem do Conselho Nacional de Justiça facilite essas coisas. Naturalmente, quando o professor Hércules vier falar, nós teremos uma solução hercúlea, porque eu não sei o que fazer com uma situação dessa. Salomônica. Agora, a sua outra pergunta, professor. O microfone está dando interferência. Pois não. Então, a sua última pergunta, eu não me lembro agora qual foi. A questão da prova, da utilização da prova. Mas é essa das redes sociais. Vindo o registro formulado corretamente, formalmente, pelo registrador, o juiz não pode dizer que aquilo não é verdade. Aquilo é verdade, é aquilo. É a prova legal. E é uma questão de Estado. Então, não há o que fazer, a não ser que a outra parte questione de maneira muito efusiva, com provas muito salientes, que possa pôr em dúvida a atuação do registrador. Mas isso vai demandar suspensão do processo e uma providência de anulação do registro, porque não é possível você negar validade a uma prova legal. Então, essa questão é um problema brasileiro. Nós perdemos a noção do que seja prova legal. E isso é uma noção fundamental para a liberdade do juiz, para o direito das partes e para a liberdade pessoal, porque é ela que traz para o... Será que sou eu que estou causando?
Pode ser, posso pôr ali no cantinho. Entrou uma perguntinha. Então, a mim me parece que esta é uma questão que se põe como preocupação. Agora, eu confesso, professor Mairan, que não acho que ninguém esteja preocupado com isso. Isso que nós estamos conversando aqui é algo que não terá nenhum efeito. O que eu estou dizendo é algo que vai ficar para reminiscências da história do direito que acabou. Porque não é assim que a cadência das coisas está acompanhando. Agora, o preço, quem pagará será a geração que daqui a 25 anos se perguntará da onde eu vim. Né? São inseminações artificiais que têm gerado essa questão, né? Adoções à brasileira que têm gerado esses problemas e situações novas que nós nem podemos enumerar, tantas são as variedades, que vão criar uma formalização à latere, à margem do que nós queremos em matéria de segurança jurídica. Se nós continuarmos com a história de que o filho é herdeiro necessário, aí talvez nós consigamos mudar alguma coisa, mas se nós tirarmos o sistema de legítima do direito de sucessões, ninguém mais vai se preocupar com isso. E quem sabe até o cachorrinho e o gatinho virarão pessoas e serão herdeiros mais benquistos do que os filhos por afetividade. Não é? Tá faltando pouco. Há muito tempo, acho que há uns 20 anos, eu me lembro que uns alunos fizeram umas perguntas para mim em matéria de direito de família e eu disse, olha, eu não sei essa resposta. Acho que isso não vai dar certo. Mas se daqui há 30 anos, quando eu tiver de bengalinha, vocês vierem me perguntar o que fazer com o casamento da senhora com o seu cachorro, eu não vou ter uma solução. Vocês é que encontram essa solução. E não é que está chegando essa hora? Está chegando essa hora. Está chegando a hora. Falta pouco. Falta assim um tris para chegar essa hora. Não é? Então, que se for sujeito de direito, pode casar. Não pode casar? Então, é isso. Né? Complexidades, professor Mairan. Não é aqui, não. O problema não é daqui da mesa, não. O problema se está incomodando aqui para nós, imagine quem está assistindo pela internet. Mas eu lembrava que um acordo, muitos anos atrás, o relator no primeiro ataque dizia a interpretação da lei não pode gerar o absurdo. Mas nós estamos vivendo ao longo dos anos o teatro do absurdo saiu do palco. Absurdos acontecendo. Eu aqui estou, como eu falei, tem muita coisa para estudar. Há perguntas, né? Daqui da plateia, alguém gostaria de formular alguma questão? Se não, passamos à pergunta que veio pela internet. Pois não, Mariana, depois a gente... Entrou uma pergunta, então, pelos espectadores do Zoom. Eu vou ler a pergunta. É da Ana Carolina Pereira Marques. Diante da problemática que envolve a segurança jurídica da sucessão causa-mortes, gostaria de ouvir da professora Rosa Maria quais as modificações ela considera indispensáveis no que tange à necessidade de revisão legal da legítima. Talvez uma mudança legislativa, né, do Código Civil sistemática, mudar o sistema do direito de sucessões para fazê-lo adequado ao nosso tempo, se é que isso convém para a nossa sociedade. É um problema legislativo, não é? É um problema que depende da vontade política do Congresso, que depende da influência da sociedade civil, que depende da organicidade do sistema de direito civil e de direito de sucessões,
Mas eu acho uma pena que nós percamos a noção de sistema do Código Civil, um sistema que vamos dizer assim, um sistema que é muito integrado, ele ainda é o articulador das soluções mais difíceis do direito civil, não é? Todas as vezes que o juiz não consegue sair de um problema emblemático como esses de direito de sucessão, ele vai atrás do sistema da teoria geral, que é lá que está a seiva que resolve tudo mais. Então, quando nós criamos um sistema de direito de locações, um sistema de direito imobiliário, um sistema de direito registrário, nós vamos desfazendo essa integridade lógica que a lei civil, que o Código Civil tem. E ele é um sistema bom. Ele é um sistema que pulsa, que dá solução, que dá ocasião do juiz decidir pelos conceitos indeterminados, pelos conceitos determinados pela função, pelas cláusulas gerais. Porque cláusula geral não é só da boa-fé que mexe no contrato. É também. Mas a cláusula de boa-fé está presente no direito de família, no direito de sucessões, em todos os momentos que nós temos que resolver as questões das estruturas. Agora, fugir da legítima com o código que nós temos não é possível. Então, teria que mudar o sistema para retirar. Eu acho que mudar o sistema é algo que nós não temos condições de fazer sem uma revisão organizada, culta, trabalhada, não a reboque do que nós queremos, mas a reboque do que a sociedade civil tem interesse que venha a ser. Porque a realidade mostra problemas, dificuldades e aflições que nós estamos passando dentro de casa, no convívio familiar. Todo mundo está tendo esse problema. As pessoas se questionam. O que é? Mas como é que é adotar essa criança? Mas o que vai acontecer se eu fizer? É da vida. As pessoas estão sofrendo. Porque o patrimônio é algo muito importante na vida das pessoas. Não é possível a gente tratar com essa... Não é possível. Tem que ter uma serenidade, uma preocupação com o mínimo de sobrevivência. Né? Nós temos umas coisas muito esquisitas no Brasil. Pais riquíssimos que têm filhos que passam fome. Filhos, irmãos que vivem muito bem e outros jogados para a traça. Onde que nós estamos? De que isonomia estamos tratando? Então, eu acho que falta parar de pensar o direito como processo. Primeira coisa, que o processo é uma casinha do diabo. Nunca vi coisa tão esquisita. Nunca vi. Então, chegar no processo é um perigo. É melhor resolver antes. Saber com quem se casa, com quem se contrata, para quem se deixa coisas, autonomia privada, liberdade, força social e civil. Briga depois. Porque no processo as coisas têm uma outra cadência. E muitos segredos. E segredos que poucos conhecem. E que o público desconhece completamente. E que são armadilhas. Então, a vida civil, a felicidade das pessoas não pode depender dessa insegurança. Então, se nós tivéssemos que dar uma nota para o sistema brasileiro de direito, nós, profissionais do direito, eu daria nota 5. E mais um pouquinho é 0 mesmo. Porque nós estamos indo para um caminho horroroso. A economia está muito melhor, a sociologia está muito melhor, a psicologia está muito melhor. Nós estamos perdendo, a meu ver. Porque segurança que nós temos que dar, nós não damos. Nós criamos problema para não ter solução. Dentro da casa, da família, do patrimônio, da relação de família, não é? Dos pais se questionarem se eles podem dar uma palmada no filho. Nós estamos nesse pé. Quer dizer, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Não é? Professor, senhor desembargador Nino Toldo, eu queria especialmente cumprimentar a minha querida professora Maria Helena Bracero, que eu admiro demais
e é uma grande estudiosa de direito de sucessões, que tem um trabalho muito, muito bom e sempre tem escrito muito a respeito desses temas todos, uma maneira muito responsável de escrever e de falar. Isso também é muito importante, a responsabilidade da doutrina, porque se um dia tiver um paredão, os primeiros que vão para o paredão são os professores, porque são esses que fazem a cabeça do público, ensinando coisa torta. E ela é um exemplo de exação de magistério. Amizade, bondade, professora, só isso. Muito obrigado. Obrigado, professora. Mariana, mais alguma pergunta? Não? Bom, eu confesso que eu estou aqui. Fazia muito tempo que eu não participava de uma discussão sobre direito das sucessões. Eu acabei na judicatura, eu enveredei para outra matéria, Marilena, nunca imaginei, eu fui parar na área criminal. Eu estou há mais de 20 anos atuando, né, Marilena? Ou na primeira instância, depois em vara cumulativa, depois vara especializada em matéria criminal e aqui no tribunal em turma especializada criminal. Então, para mim, eu estava há tanto tempo sem me debruçar sobre esses aspectos que estou aqui tentando ainda esses grandes problemas. Mas eu penso, professora Rosa, também, como a senhora, nós estamos passando um problema de insegurança e na área que atua também. Existem muitas leis mal elaboradas, existe uma jurisprudência do Supremo e também do Superior Tribunal de Justiça, passível de crítica em muitos pontos, e que, às vezes, a gente fica naquela expectativa de o Supremo Tribunal Federal vir ao decidir algum tema de repercussão geral, para resolver um problema que nós inventamos no dia a dia, e a decisão vem de forma frustrante, porque não só não resolve aquele problema que se pretendia resolver, como cria outros. Então, isso eu queria dizer quer dizer que nós estamos passando um período realmente preocupante em termos de segurança jurídica. E a senhora mencionou o código. De fato, eu penso também que o sistema codificado ele auxilia muito a compreensão do direito, o uso do direito, né, a prática do direito. E eu gostei desta última frase também, que fala do processo, né, de evitar o processo, porque realmente, e se nós analisarmos, existem muito mais obras, né, em processo civil do que em direito civil, em qualquer área do direito material, que também é algo a se pensar. Parece que surgiu uma outra questão do Ricardo Nascimento. Aí depois do Ricardo Nascimento, então a gente faz o sorteio. Mariana, você já tem a forma de sorteio? Vamos sortear pela lista, pode ser? Pode. O presencial a gente faz pela lista, porque tem números, aí a gente... Tá, aí a gente fala um número de um a tanto e a professora diz um número aleatoriamente e aí o sorteado é aquele lá. Bem, Ricardo. Bom dia. Primeiro eu queria registrar que essa manhã foi extremamente instigante com as duas palestras e é muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade que a professora Rosa está presente para fazer uma pergunta bem objetiva. Parece que o Supremo Tribunal Federal vai decidir agora sobre a questão do regime de bens obrigatório para as pessoas com mais de 70 anos. É justamente esse dilema da norma de ordem pública, como o doutor Mairan, e a autonomia de vontade e nesse mundo em transformação. Queria saber a opinião das duas palestrantes sobre este ponto especificamente. Eu sei que possivelmente nós vamos tratar do tema no decorrer do curso, mas
aproveitar e já dar a cutucada agora. Obrigado. Bom, a pergunta é da hora, como diz alguns adolescentes. É da hora, é uma questão que está pendente ainda. E ela tem duas vertentes, né? Ela tem a vertente constitucional, né, de restringir a liberdade, né, de contratar, né, na questão da livre iniciativa, sendo que a pessoa maior de 70 anos não seria incapaz, né? Ela pode se tornar incapaz se houver um problema de transmissão de vontade, emissão de vontade por senilidade, Parkinson, ou qualquer uma doença que possa comprometer a sua vontade. Mas a idade só traz a incapacidade se for menor, mas para maior de 70 anos não é tido no Brasil como um motivo de incapacidade, a menos que ele não possa, por uma doença ou qualquer outra, transmitir a sua vontade, ou não possa transmitir a sua vontade. Então, a questão que se coloca da inconstitucionalidade, por isso está no Supremo, seria de restringir a liberdade de contratar de uma pessoa que não tem incapacidade para transmitir sua vontade. Porque impor um regime de separação obrigatória, pelo 1641 do Código Civil, por que impor um regime de separação obrigatória de bens como uma sanção, quase como condicionar a sua vontade, uma vez que ele não tem nenhum problema. Silvio Rodrigues, eu não ouvi, mas sempre estudei, ouvindo que Silvio Rodrigues falava que a única condição que ele tinha, né, que a pessoa tem é o golpe do baú, é para se evitar o golpe do baú, na realidade. Como? Se eu tenho o meu patrimônio, que é o meu único charme, né, que é o meu único atrativo, por que querem me restringir? Uma brincadeira que ele fazia, porque o que se tem nessa obrigatoriedade de impor a separação é evitar que pessoas casem por interesse, né, o interesse agentário, né? O golpe, evitar, né, no jargão popular, o golpe do baú. Mas seria esse afã, essa proteção jurídica, algum motivo pelo qual se restringiria, se limitaria a liberdade de expor? Por essa vertente seria inconstitucional, realmente, né? Mas, por outro lado, eu já ouvi até um grande amigo, Mário Delgado, que escreveu até recentemente na Folha de São Paulo, naquela ação de opinião, ele diz que isso não é uma inconstitucionalidade, porque isso é uma forma de proteção à pessoa, né, que não é incapaz, mas é vulnerável. Né, a vulnerabilidade, está no Estatuto do Idoso, que ela teria uma proteção que a lei poderia colocar, como coloca em outras questões, né, de proteção, que isso não afetaria a sua liberdade de contratar, a sua liberdade de estabelecer pactos, né, no caso do regime obrigatório. Então, que a lei poderia, sim, no afã de proteção, ainda que não seja incapaz, mas proteger um vulnerável, que ela poderia limitar a sua atuação contratual impondo um regime de bens. Eu, particularmente, agora, acho que não seria razoável que uma pessoa hoje de 70 anos, ainda mais na nossa sociedade hoje, onde a idade, né, uma pessoa de 70 anos é um jovem, né, as pessoas já mudou, assim, não teria por que colocar essa liberdade, essa restrição de impor um regime só que tem que ser de lege ferenda, né? Tem que ser modificado. Agora ele vai trazer que é como inconstitucional. Nesse aspecto, já no ativismo, né, da professora Rosa, já não discuto mais nada. Seria o cotejo seria com a Constituição de restringir a liberdade de contratar, que é um direito constitucional, a livre iniciativa, 170 da Constituição, então ele estaria restringindo a liberdade de contratar. Por conseguinte, seria inconstitucional. Seria melhor que fizesse uma legislação que modificasse o 1641 e retirasse esse inciso, não mais impondo o regime obrigatório. Mas, sob esse ponto de vista da liberdade de contratar, que é constitucional, poderia dizer sim que é inconstitucional. Mas, obviamente, eu prefiro a via legislativa, mas não posso dizer que esse artigo seja um artigo feliz, no sentido de impor um regime de separação, restringindo, já que ele não é incapaz, a pessoa não é incapaz na vida civil, por que teria um regime impositivo e restringindo a sua liberdade? Então, sob esse aspecto, sim, poder-se arguir a inconstitucionalidade. Professora Rosa. É uma matéria tão delicada mesmo, né, professora?
Eu acho que essa limitação tem tudo a ver, tem uma conexão lógica e sistêmica com a questão da legítima. Ainda mais considerando que o cônjuge se torna herdeiro necessário. Então, a questão de, bom, vai se casar, pode se casar, em que regime, é algo que se põe em face do problema da idade avançada, mas não resolve todos os problemas que já estão instalados no nosso sistema em decorrência do fato do cônjuge ser, qualquer que seja o regime, herdeiro necessário. Então, há uma incongruência, nós mudamos... Não concorre na separação obrigatória, né? Podia afastar a concorrência. Exatamente. Então, existe essa circunstância, que tem muito de conexão com o regime o regime de bens do casamento tem muita conexão com a questão da legítima. Eu acho que quem tem filhos legítimos, ou herdeiro necessário, melhor usar essa expressão, herdeiros necessários, ele tem uma limitação natural. Tem uma limitação natural. Tanto que lá não pode fazer doação. Não é? Então, existem alguns limites que se impõem em virtude de você ter herdeiros necessários. Agora, outra pergunta. Quem não tem herdeiros necessários estaria submetido só pela idade? Eu acho que nesse caso não haveria necessidade. Então, eu acho que teria que haver uma quebra relativa ou acabar de vez com a questão da legítima. Por isso que eu acho que a legítima é um Pilatos no credo, no sistema que nós inventamos, não só no que está na lei, não é isso, professora? Como o que a jurisprudência entende sobre casamentos, sucessões hoje em dia. Então, se eu fosse legisladora, talvez eu dissesse, case no regime que você quiser, tenha a idade que você tenha, desde que você não tenha herdeiros necessários. Se você tiver, aí há uma limitação. Aí teria lógica. Não pela idade em si. Não pela idade em si. Agora, por isso que eu acho que a legítima é uma coisa muito vetusta perto do que nós fizemos com o direito de família e com o que fizemos com o direito de sucessões. Professora, permite só complementar, é que foi estendido ainda essa restrição ao aspecto sucessório, né? Então, o cônjuge casado no regime obrigatório de bens não participa da sucessão, ele é excluído, ele não tem legitimidade. É uma exceção à regra geral. E um outro aspecto é que o que se visa mesmo é a proteção do patrimônio familiar, que foi a tradição. É a manutenção do patrimônio familiar. Agora, a gente muda a forma de constituir família, mas não muda a forma de entender o patrimônio familiar. Muito bem, então eu quero agradecer imensamente a professora Rosa Maria Barreto, Burriel de Andrade e a professora Maria Helena Braceiro por essa participação nesse primeiro painel deste seminário. Agradecer também ao Dr. Mairan pelo empenho aqui em coordenar este evento, que é excelente, e quero convidá-los para a segunda parte do nosso evento, que vai começar às 14 horas. E assim, dito isto, eu declaro então encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos.